Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Venho trazer uma palavra maravilhosa. Creio que vai abrir a nossa visão nesta hora. Mas antes eu quero agradecer cada um que tem visualizado meus vídeos e tem compartilhado para outras pessoas e essas mensagens têm alcançado outros corações. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu venho pedir que vocês continuem compartilhando. Vocês botam lá, aperta lá no gostei, dá um joinha, compartilha, se inscreve. Preciso alcançar 50 inscritos para que o algoritmo do YouTube possa aumentar a área de enviar esses vídeos para outras pessoas. Então, quanto mais inscritos eu conseguir ter, mais pessoas vão conseguir receber essas mensagens da parte do Senhor através dessas pregações que eu estou falando. Estou ministrando pela honra e glória do nome do Senhor. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado a vocês que já estão fazendo e continue me ajudando a fazer o ID do Senhor. Amém? A palavra de hoje se encontra lá em João capítulo 4. O título da mensagem aqui está em cima, é A Mulher de Samaria. Mulher de Samaria é uma passagem onde Jesus ele está vindo de Jerusalém, retornando para Galileia, e ele, naquela época, os judeus eles percorriam um caminho beirando o Rio do Jordão para não ir por cima das montanhas no outro caminho que daria por Samaria, porque os judeus não davam com o samaritano, mas Jesus foi necessário ele fazer o caminho que passa por Samaria. Por quê? Porque ali tinha uma pessoa que precisava ter um encontro com ele. Ele precisava, porque ele mesmo, Jesus fala, depois que passa esse dia, esse tempo, ele mesmo fala que a comida dele, a comida de Jesus, é fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra. Quem enviou Jesus? Foi Deus. Então o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então era necessário, era a vontade de Deus que Jesus passasse por Samaria para ir encontrar aquela mulher. É a vontade de Deus que Jesus entre no teu coração, entre na tua vida e na tua família. Porque a tua família, você e o teu coração necessita que Jesus entre. Então, a primeira a mensagem de Deus é necessário eu entrar no teu coração, na tua vida e na tua família. Por isso que eu estou batendo as portas do teu coração. Por isso que eu estou batendo a porta da tua casa, para eu entrar e ceiar. Amém? No versículo 13, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida
eterna. Por que Jesus falou isso? Por quê? Porque quando Jesus ele vai e é necessário ele passar por Samaria, ali próximo da cidade de Samaria tinha um poço, poço de Jacó. O poço se encontrava em Sicar, é um poço onde Jacó fez para José, dando ao seu filho José. Então, Jesus ele vai com os discípulos continuam, vai no povoado próximo para comprar alimentos, só que Jesus ele senta perto daquele poço e num horário onde o sol era bem forte, dá a entender que era mais ou menos meio-dia, era a metade do dia, o sol quente. Então ele ali sentado e vem essa mulher. Havia uma mulher que vinha naquele horário, uma mulher que vinha sozinha naquele horário para pegar água naquele poço. Havia uma mulher que carregava jarros de vazio até o poço para levar jarros cheios de volta para casa com água daquele poço. Então Jesus estava ali, ele estava aguardando aquela mulher. Então quando aquela mulher chega, ele pede água, ele fala: tira a água, disse Jesus, dai-me de beber. A mulher tira a água e Jesus disse: dai-me de beber. E por Jesus estar com uma veste onde os judeus se destacava com os demais povos, então ela entendeu que Jesus, pela veste dele, ele era um judeu. E disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está escrito no versículo 9. Então, pela vestidura de Jesus ali, ela reconheceu que era um judeu. E ela, sendo uma samaritana, pela época, samaritano e judeus não se comunicavam corretamente, porque eles tinham uma rincha, os judeus não iam com a cara dos samaritanos. Por quê? Porque um período quando os sírios começou a invadir Israel e tomou Samaria, as pessoas que foram capturadas como despojos foi levado para a terra dos sírios, e os sírios enviaram pessoas da terra dos sírios para ocupar a cidade de Samaria. Então esses sírios, esse povo pagão, começou a trazer costumes, idolatrias pagãs, e acabaram se infiltrando, começou a se misturar com um pouco povo de Israel, e acabou criando uma grande uma mistura de povos, de pagãos com israelitas, e acabou trazendo as culturas. Então os judeus, por essa situação, não se misturou mais, eles começaram a repudiar os samaritanos. Só que Jesus aqui, quando ele fala com ela, Jesus responde e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que Jesus está querendo dizer é o quê? Não me importa o pecado do samaritano, não me importa o que aconteceu. Se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu daria água viva. Jesus falando assim: não me importa qual é a tua situação, não me importa o que você fez. Eis aqui a salvação está diante de você, eis aqui a oportunidade de ser salvo, de ter uma vida abundante, de ter uma vida próspera, de ter uma vida a qual você nunca teve antes. Então, Jesus, ele não está falando para ela, não. Se você conhecesse
quem te diz, se você conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pediria água e eu te daria água viva. Água viva, vida. Água viva é vida, vitalidade, vida eterna. Jesus está falando, se você soubesse a benevolência de Deus e quem é que está te pedindo água, você me pediria água, vida eterna. Você me pedirias e eu te daria vida eterna. Então ele se apresenta como a fonte de vida. Jesus, ele é a fonte de vida, porque até então o Espírito Santo não estava na terra como consolador, como o que vem preencher, guiar. Ele só está em Jesus. Então ele ali é a fonte de vida eterna. Então ele, naquele momento, ele está falando, eu sou a vida eterna, eu te darei a vida eterna. Então por quê? Porque aquela mulher, ela, além de ser samaritana, além de ser repudiada pelos judeus, pelo o povo samaritano ser repudiado pelos judeus, ela tinha uma luta mais pessoal, uma situação mais pessoal, que você vai conseguir compreender lá no versículo 17, que diz assim: a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que você agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe Jesus, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então o que eu entendo é que, além dela ser, e o povo ser repudiado pelos judeus, ela tinha um ciclo de aflição, vamos dizer, e de maldição na vida sentimental dela, porque ela não dava certo com nenhum homem, ela não dava certo com nenhum, porque já ela se relacionou, casou com 5 homens, e o último que ela está não é dela, então ela estava adulterando, ela estava com um homem que já era casado, então era uma maldição. Por isso que ela ia meio-dia, porque na tradição judaica do povo de Israel, as mulheres que eram, vamos dizer, honradas, elas iam antes do sol, no amanhecer do sol, onde o sol tá mais fresco, tá mais leve, e não meio-dia, onde estava um sol já no teu pico, já no teu máximo, entendeu? Então, para ela, por essa vergonha de todo mundo na cidade saber que ela já teve várias, ela não era uma mulher honrada aos olhos das outras e do povo, e ela preferia se destacar no sentido de ir pegar água, não nos horários de outras mulheres de manhã cedo, mas ia sozinha ao meio-dia. Então, a maldição, que é esse ciclo de maldição na vida sentimental dela, fazia com que ela se envergonhasse, ficasse com vergonha, de ela vivesse uma vida de humilhação e uma vida solitária, porque aqui está escrito que ela ia lá pegar água sozinha. Ela ia pegar água sozinha. Ela ia buscar, vamos dizer, um alívio sozinho no poço. Ali, talvez, conjecturando, ela possa ter ali, enquanto ela está pegando água, era um momento ao qual ela poderia falar com Jeová, naquela época, com Deus de Israel. Ali, enquanto ela estava pegando água, ela poderia estar se derramando, chorando e lembrando de tudo que ela passou. Então, ali, naquele poço, era um ponto de refrigério, vamos dizer, um ponto onde um encontro ela poderia estar realmente se abrindo, porque ali não tinha ninguém
para julgar, ali não ia ter ninguém para criticar, ninguém para ver a fragilidade dela. Ela só estava ali, ela e o poço e a água. Só que aonde você, uma revelação, aonde você chora, aonde você se derrama, o ponto e o lugar onde você se sente talvez mais aliviado é onde Jesus quer ter um encontro com você. Ele marca um encontro com você, porque ele viu o seu choro. Ele viu o seu choro. Lembra de Natanael? Quando Natanael se aparece a Jesus, Jesus fala assim: eis um israelita verdadeiro. Porque Jesus ele tinha visto Natanael chorar no pé da árvore, orar no pé da árvore. Então, quando Jesus ele fala, Natanael ele fala: Senhor, Rabi, mestre. Então ele entendeu que Jesus ele estava com os olhos sobre ele. Então eu creio também que Jesus, através da revelação do Espírito Santo e Deus, estava com os olhos naquela mulher todos os dias ali pegando água. Como também na minha vida, na tua vida, Deus está com os olhos olhando, vendo todos os sofrimentos, todas as aflições, os choros. O lugar de tristeza vai se tornar lugar de alegria, porque Jesus marcou um encontro com você hoje. Então não importa o que você fez, não importa o que você está passando. Se você realmente aceita Jesus, quer Jesus na tua vida, ele vai marcar um encontro e vai te dar aquilo que você mesmo indo ali, chorando, desabafando. Você pode até aliviar um momento de alívio, mas esse momento de alívio é passageiro e depois você tem que ir ali de novo. Como aquela mulher, a água era um alívio no momento, mas depois no outro dia ela tinha que ir lá de novo. Mas quando Jesus ele vem, ele te dá água viva ao ponto que você não precisa mais de ir àquele lugar. Ela vai jorrando dentro de mim, de você, e você não vai precisar ter que pegar água do poço ou ter momentos que é passageiro, de alívio passageiro, não. Aquela mulher, ela precisou sim ter um encontro com Jesus na beira do poço. Lembra você que aceitou Jesus, como que Deus encontrou você? Talvez na beira do poço também. Ou dentro no fundo do poço. Muita gente sofrendo. Na vida sentimental, na vida financeira, na família, no trabalho, no ministério. E Deus nessa noite, nesse dia, está falando: se você me pedir água, eu te darei água viva. Deus está falando: eu te darei água viva, a qual você não vai precisar ter que ir no poço, não vai precisar passar por esse tempo de momento de alívio passageiro. Você está entendendo? Jesus, ele é a fonte de água viva. A fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. Quer viver eternamente aqui, ó. Palavra. João 1 diz que Jesus ele é o verbo, e o verbo é a palavra de Deus. Se Jesus ele é a fonte de vida e a palavra é a palavra de Deus, então a fonte está aqui já, aqui, ó. Para que ir buscar?
água em outro lugar, se a água que vai te dar a vida eterna é essa aqui, a palavra de Deus, em nome de Jesus, para que você vai procurar água viva em outro lugar? Na casa do vizinho, no espiritismo, no terreiro? Não. Lá só tem água parada, água de poço parada, onde dá dengue, sujeira. Mas a água que corre como viva é aqui, ó. É a palavra de Deus. É Jesus. É o que ela recebeu. É o que ela recebeu. E Deus está diretamente dando hoje, através dessa ministração dessa palavra. Aqui, ó. A palavra de Deus é a água viva, é a fonte. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a palavra ministrada hoje. Não busca água em fonte errada, porque a água de fonte errada é suja, é poluída, é parada, dá bicho, dá dengue, dá barata. Mas se a gente procurar água no lugar certo, que é Jesus, nós vamos viver, vai jorrar dentro de nós para a vida eterna. Em nome de Jesus. Fica com esta palavra. Que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor responda sobre ti o rosto dele e te dê a paz. Não só hoje, mas todo o sempre. Amém.